Então, muitas pessoas querem mudar, né? E eu queria que cada um de vocês aqui pensasse em alguma coisa que incomoda. Eu vou usar um exemplo fictício. Vamos dizer que você se percebe adicto, por exemplo, e é um tabagista e você deseja parar de fumar e você deseja um resultado diferente na sua vida. Mas pode ser qualquer outra coisa, né? Então eu quero que cada um aqui pense num desafio, em alguma coisa que ainda incomode, em alguma coisa que ainda é diferente daquilo que você gostaria, né? O que ainda te incomoda? O que ainda está acontecendo diferente daquilo que você gostaria, diferente daquilo que seria o melhor para você nesse momento? Então pare e pense antes que nós possamos começar essa história. Eu vou pedir que você feche os olhos ou não e respire profundamente. Respire um tempo pela boca. Prenda o ar e solte o ar devagar em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Ainda uma vez. Respire em um tempo. Prenda o ar. Solte o ar em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Isso. Ainda uma vez. Respire. Prenda e solte o ar. O que algumas pessoas não compreendem na programação neurolinguística é que a programação neurolinguística, embora ela tenha técnicas estruturadas, ela não é um conjunto de fórmulas e de verdades e de botões específicos que você aperta. A pior coisa que você pode fazer por um cliente, para alguém que você deseja trabalhar, é você trabalhar fórmulas prontas para as pessoas. Aqui, o pacote para você ser feliz, o pacote para você superar desafios, né? É claro que você pode e deve usar as ferramentas e os instrumentos que você tem. Mas a programação neurolinguística sabe que cada um é um, cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada pessoa passa por um processo interno. E nós que somos coaches, terapeutas, programadores neurolinguísticos, enfim, que trabalhamos com pessoas em geral, principalmente quando a pessoa começa, ela fica muito ansiosa às vezes por querer dominar o processo e ajudar seu cliente, né? Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que a gente pode fazer para essa pessoa melhorar, para essa pessoa ter um resultado melhor? E é claro que isso é bacana você querer ajudar. Existe uma intenção positiva por trás disso também. Você quer ajudar o seu cliente, é excelente. Mas a melhor coisa que você pode fazer, e hoje todos os líderes da PNL reconhecem, é deixar que o próprio sistema se reorganize. Porque cada um é um. Você tem que aplicar aquilo que você sabe e deixar que o próprio sistema se reorganize, porque cada um generaliza as coisas de uma determinada maneira, cada um está num determinado momento, situação, intensidade de sua experiência, e cada um tem uma solução interna, né? É por isso que Richard Bandler, criador da PNL, ele questiona essa coisa dessas coisas muito prontinhas, engessadas, porque ele diz uma coisa que é uma grande verdade: as pessoas não generalizam da mesma maneira, né? Vamos quebrar madeira para você sentir que você é forte. Isso funciona para 2, 3 pessoas, mas não funciona para outras 2, 3. Elas não precisam quebrar a madeira para perceberem que são fortes, né? Então, na verdade, não que você não possa fazer a técnica de quebrar madeira, ou andar na brasa, ou abraçar a árvore, seja o que você quiser fazer, né? Mas você tem que entender que cada um é um, e você tem que ajudar que cada um faça generalizações. E é isso que nós vamos fazer agora, com uma técnica muito importante da programação neurolinguística. No meu exemplo aqui, eu estou trabalhando com uma pessoa que fuma, com uma pessoa que se percebe adicta com um cigarro. Mas eu quero que você escolha, se não for o seu caso, alguma outra coisa que ainda seja um desafio, alguma coisa limitante, alguma reação que você tenha que ainda é diferente daquilo que você gostaria, alguma coisa que você gostaria que fosse diferente, onde você ainda se pega reagindo de uma forma, de uma maneira que não é aquilo que você gostaria. Então acolha primeiro isso. Antes de mudar, você precisa acolher o que você tem. Se você não conseguir acolher o que você tem, se você não conseguir apreciar aquilo que você tem, apreciar não no sentido de gostar, ter algo para lidar, mesmo por pior que seja. Mas se você negar, não, tá tudo bem, eu um dia vou superar. Eu já disse que a hora que alguém colocar no calendário um dia, um monte de gente vai realizar um monte de coisas em suas vidas. Como não existe um dia no calendário, por isso muitas pessoas não começam a dieta, não param de fumar,
não melhora a qualidade de vida, não tem relacionamentos melhores, uma série de outras coisas assim. Então, nesse momento, eu vou pedir que você identifique alguma coisa limitante. A primeira coisa que eu vou perguntar para você é, essa parte sua que ainda gera a sua contribuição para essa experiência limitante, ela está tentando fazer o que por você através disso? No meu exemplo, essa parte sua que ainda faz você fumar, em vários contextos, o que essa parte está tentando fazer por você através disso? Lá no fundo, no momento em que você fuma, na verdade a gente sabe, por exemplo, que o cigarro e a adicção de drogas, não existe um contexto só, a pessoa faz isso em vários contextos. Mas quando você pensa em vários contextos de uma maneira geral, o que lá no fundo essa parte está tentando fazer por você? Através do cigarro, lá no fundo, ou seja lá o que for que você esteja trabalhando. Estou comendo demais, estou procrastinando, eu estou perdendo o controle emocional em relação a uma série de pessoas. O que essa parte está tentando fazer lá no fundo por você? No momento exato em que você fuma, ou procrastina, ou perde o controle emocional, tem um sequestro emocional, alguma coisa assim, lá no fundo. O que essa parte quer te mostrar, te dizer, te fazer sentir? O que ela está sinalizando para você? Presta atenção, que você não estava prestando atenção até agora. Então, reflita, pense. Isso é o que nós chamamos em programação neurolinguística de trabalhar a intenção positiva por trás do comportamento. E em seguida, quando você descobrir o que essa parte está tentando fazer por você lá no fundo, você vai se perguntar, como seria fazer isso de outras formas? Então vamos supor que no exemplo da adição do cigarro, eu predominantemente quero fumar para relaxar. Então como eu poderia relaxar de 3 outras formas que não tenham que envolver o cigarro ou qualquer outra coisa negativa ou limitante? Se eu estou comendo demais para sentir prazer e me sentir bem, que de 3 outras formas eu posso fazer outra coisa para me sentir bem que não tenha que ver com comer necessariamente para substituir, gerar uma falsa ilusão temporária de serotonina no organismo e tal. Porque tal qual o cigarro, cada vez você vai precisar comer mais para sentir prazer, fumar mais para sentir prazer. O nome disso chama-se adição. Imagine todas as partes. E essa é a coisa maquiavélica de todas as drogas, né? Seja ela comida, seja ela bebida, seja ela... Cada vez você precisa mais para ter aquele efeito que antes você conseguia em um trago, em um cigarro, em um prato de comida, em um copo de uísque. Depois você precisa de 5, e aí dali a pouco você está bebendo meia garrafa e não está conseguindo o mesmo resultado. Então que de 3 outras formas você poderia conseguir essa coisa de uma forma mais saudável, que te fizesse bem. E comece a pensar, não vou afirmar que você precisa ter uma resposta agora, e você pode e deve descobrir isso agora dentro de você. Eu vou sugerir que a partir de agora, você, inconscientemente, que está com você por toda uma vida, você, inconscientemente, que organiza uma série de processos internos diversos, glândulas que funcionam perfeitamente, o coração que bate e funciona, a respiração que acontece da melhor forma possível, tudo funcionando da melhor forma, da melhor maneira, do melhor jeito. Isso. Eu vou pedir que você, mente inconsciente, que tem ideias, insights, produz sonhos, que muitas vezes refletem aquilo que acontece durante o dia, as experiências que você tem aqui, eu digo para você, é uma oportunidade que você tem para refletir. Vou pedir que você, mente inconsciente, a partir de agora pense e traga para você ao longo do dia, da noite, em sonhos, em ideias, em insights, outras maneiras de você ter todas essas coisas que você buscava de uma forma mais saudável. No meu exemplo, eu fumava para relaxar, eu fumava para refletir. De que forma eu poderia relaxar e refletir que não tenha que passar pelo cigarro de uma forma mais saudável? Eu comia para sentir prazer, e de outras formas eu posso sentir prazer que não tenha que ver com comida de uma maneira geral. Eu vou pedir que você, mente inconsciente, traga ideias, traga possibilidades, traga alternativas a partir de agora. E nesse momento você vai relaxar,
Se soltar, imaginar uma luz azul ao redor do seu corpo, envolvendo você. E nós vamos trabalhar ativamente com a imaginação. Não importa se você vai ficar comigo aqui consciente, não importa se você vai ficar consciente ou não. Não importa se você vai ter o foco do pensamento o tempo todo comigo, ou se o foco do seu pensamento vai para outras coisas em outros momentos. Não importa. Importa que você vai ver, ouvir, sentir e, quem sabe, repetir isso muitas vezes. E cada vez que você processar e pensar a respeito disso inconscientemente, você vai experimentar novas distinções. Afinal, como diz Howard Gardner, que revolucionou o conceito de inteligência. Inteligência é a capacidade de fazer distinções. Antes achava-se que era inteligente quem manejava muito bem a matemática, a lógica. Isso também é inteligência, mas é uma das inteligências. Existem mais 6 além dessa. E, de uma maneira geral, inteligência é a capacidade de distinguir coisas, de pensar e buscar distinções entre variações e processos. Então, cada vez que você processa isso, você fica mais inteligente. E vamos começar a processar como é que você lida com o ambiente onde essas coisas acontecem. Essa é a primeira coisa que você vai processar nesse momento. No meu exemplo, né, como é que você usa o ambiente para continuar fumando ou comendo demais, né? Eu conheço pessoas que lidam, por exemplo, com saúde, com qualidade de vida e que fazem alguns trabalhos para grupos de pessoas e num lugar bem amplo assim. Então essas pessoas dissociam às vezes e vão para um cantinho que elas pensam que não tem ninguém vendo, mas está todo mundo vendo. E vão para trás de uma parede, de umas pilastras, fumar. E usam as plantas e as pilastras para fingir que estão se escondendo das pessoas e que estão minimizando o exemplo que estão dando para os outros. Né? Algumas dessas pessoas, inclusive, são profissionais de saúde, que trabalham com saúde, com medicina. Né? Então elas usam esses recursos do ambiente. Outras pessoas usam ambientes onde tem outros fumantes para poder bater um papo e naquele ambiente específico do lado de fora, evidentemente, hoje de um bar ou de um restaurante, ficar fumando com aquele grupo de pessoas e dessa forma manter a adição funcionando. Isso significa usar o ambiente para manter o velho comportamento. Então, de que forma você usa os ambientes ao seu redor para manter o velho comportamento, aquilo que é limitante ainda na sua vida? De que forma você ainda usa os ambientes ao seu redor para esse propósito, para esse objetivo? Para manter ainda o ambiente, não só o ambiente físico, mas o ambiente emocional, o ambiente geral onde essas coisas acontecem. Isso. E a minha próxima pergunta para você é: como seria encontrar possibilidades para usar esses ambientes ou outros ambientes para uma resposta mais saudável e melhor? No meu exemplo, como seria ir para um lugar onde você realmente não vai poder fumar e aproveitar para fazer coisas boas e saudáveis para você? Né? Como seria estar em ambientes de pessoas onde tem pessoas que têm qualidade de vida e desejam viver mais e melhor e praticam isso? E interagir com essas pessoas e aquilo que essas pessoas fazem, com aquilo que essas pessoas fazem. Como você poderia, em cada um dos exemplos aí que você escolheu, estar num ambiente onde você vai usar os recursos desse ambiente para mudar para melhor? Nisso que você escolheu trabalhar. Eu estou dando esse exemplo para ilustrar, mas cada um de vocês aqui vai escolher uma coisa diferente. Cada um de vocês aqui vai pensar quais são os ambientes e quais recursos existem nesses ambientes, sejam nos que eu já tenho para viver, para trabalhar, ou outros que eu posso passar a frequentar mais, né, para ter um resultado melhor. Eu fui fumante durante 14 anos. E uma das coisas que eu fiz foi frequentar outros ambientes, por exemplo, ambientes onde pessoas praticam meditação, yoga, e isso trouxe mais qualidade de vida para mim. Então, o que poderia funcionar para você? Eu vou fazer uma contagem de 5 até 0.
frequentar ambientes virtuais também, onde tem informações técnicas para você viver melhor, né? Porque hoje o ambiente ele não é só o ambiente físico, o ambiente hoje é o ambiente virtual, é o ambiente muito mais amplo do que apenas o ambiente físico. No seu caso, quais são os ambientes que você já tem ou pode vir a frequentar, usar mais, e quais recursos estão presentes para que você tenha um resultado diferente? Nos ambientes nós agimos, né? Então, essas pessoas que trabalham com saúde agem muitas vezes escapando e dando umas fugidinhas, como eu fazia também anos atrás, né? Mais de 10 anos atrás, para dar umas fugidinhas e fumar. Eu me lembro que o ápice do que eu fiz no meu hábito de fumar, de tabagismo, um dia estava num lugar que não tinha muitas pilastras para me esconder, ou não tinha muitas plantas para ficar atrás. Eu fui para a garagem e fiquei abaixado entre os carros, para que as pessoas não pudessem me ver, porque eu tinha vergonha socialmente de estar comunicando, trabalhar com desenvolvimento pessoal, humano e fumar. Então eu agia nesse ambiente, me escondendo, me dissociando para ficar alimentando esse hábito. E você? Quais são as ações que você ainda implementa, ainda põe em prática da velha forma para continuar no estado limitante, para continuar ainda fazendo aquilo que você não quer? O que você ainda faz? Quais são as ações, os comportamentos mais recorrentes, os comportamentos mais frequentes que você ainda usa, ainda põe em prática nesses ambientes? E esses comportamentos provavelmente incluem usar os recursos do ambiente também, tipo esconder atrás da pilastra, atrás da planta, ou seja lá o que for, para manter o comportamento limitante. Né? Assaltar a geladeira à noite para comer mais do que você poderia. Sei lá. O que quer que você faça nesses ambientes para manter ainda o hábito limitante? Muito para bem. Onde posso direcionar o foco da minha mente para e agora eu pergunto, como seria qualidade de vida, agir de outras formas nesses ambientes ou em outros ambientes mais adequados para conseguir resultados melhores para você? Como seria? Eu, por exemplo, me lembro que em casa eu fumava muito escrevendo, eu fumava muito, né? Em alguns lugares eu passei a tomar mais água, eu passei a fazer exercícios de respiração, eu passei a fazer auto-hipnose, foi aí que eu melhorei na hipnose, assim, absurdamente. Eu me lembro que eu passei a agir de outra forma naqueles meus ambientes de casa, de trabalho, né? E ir para outros ambientes, fazer outras coisas mais saudáveis. E eu sei que você talvez tenha uma lista de coisas para fazer. Como seria pegar 20% do que é mais importante e colocar em prática? O que num universo de mais ou menos 100% do que você tem para mudar, como seria pegar 20% do que é mais importante e agir no interesse da melhora, da mudança, da transformação que você merece? Mais ou menos, o que seria 20%? Como você, mente inconsciente, pode detectar agora ou daqui a pouco? O que seria esse 20%? Porque já se sabe, depois dos estudos de Pareto, que se você, num universo de 100% do que você precisa fazer, se você pega 20% e dá o seu melhor e vai com tudo em 20%, o efeito de campo, na teoria do caos que isso gera, afeta os outros 80% também. Então tem gente que diz, puxa, tem tanta coisa para fazer, mas não se preocupe, do universo de 100% do que você tem para mudar, se você pega 20% e você vai com tudo em cima do teu universo de 20%, o resultado que você pode ter com isso pode chegar até mais do que 100% inconscientemente. Então que 20% de novas ações e comportamentos, atitudes, vão ajudar você, como você inconscientemente pode trazer para o seu foco, para a sua atenção, novos comportamentos, tanto nos ambientes que você já tem e usa, casa, trabalho, não sei o que você escolheu,
E nos novos ambientes, né, como seria você determinar 20% de novas coisas que podem fazer uma mudança significativa e colocar em prática esses 20%? Não é que você não possa botar em prática os outros 80%, você pode e deve, né? Pode e deve. Mas você primeiro vai se comprometer com os 20% e depois você me conta se os outros 80% não foram afetados também com esse processo. Você vê meu ponto? Ok. Nesses ambientes onde você age com capacidades. Por exemplo, quando eu fumava e observando outros fumantes, eu desenvolvi a capacidade de mentir para mim mesmo, né? Que envolve usar o uso de diálogo interno. E quando eu via, por exemplo, que eu fumava e minha respiração começava a ficar difícil, eu dizia para mim mesmo, tanta gente vive 100 anos fumando, eu também vou viver. Isso chama-se usar o diálogo interno e fazer auto-hipnose. É uma capacidade mental, né? A pessoa que come demais, mais do que deveria, ela cria uma imagem mental colorida, grande e brilhosa do doce que está na geladeira, aumenta aquilo e faz a imagem ficar bem perto dela. Isso chama-se usar as submodalidades na programação neurolinguística para poder amplificar o resultado e literalmente abrir portas para novas possibilidades em suas vidas. Né? Isso chama-se usar a sua capacidade interna, usar os seus recursos internos. Então, para que você mantenha a adição funcionando, para que você mantenha o estado limitante funcionando, é necessário que você veja certas coisas na sua cabeça, crie certas coisas, lembre de certas coisas. É necessário que você haja de determinadas maneiras, que você coloque seu corpo de determinadas maneiras. Para você ficar deprimido, angustiado, isso dá um trabalho. Você precisa ficar trazendo imagens que te fazem mal, falando coisas que droga, a vida não vale a pena, tudo dá errado para mim. O nome disso chama-se auto-hipnose, tá? E aí você tem que botar o seu corpo em certas posturas e contrair tudo até ficar doendo, aí dali a pouco você está deprimido. Isso chama-se usar as capacidades internas para se deprimir, para se angustiar, para fumar, para comer demais. Então, como você vinha usando o que você via, ouvia, sentia, imaginava, criava, lembrava, para se manter fazendo o comportamento limitante? Como que você vinha fazendo isso? De que jeito você vinha fazendo isso? De que maneira você vinha fazendo isso? O que você sequenciava na sua cabeça? Como? De que forma? De que maneira? Para se manter no comportamento limitante, seja ele qual for. Para que eu possa. E usando essas capacidades, você agia nos ambientes. Exatamente. Vocês estão vendo que existe uma sequência, né? Como seria usar outros recursos, capacidades, talentos para ter um resultado diferente? Eu, por exemplo, eu descobri que quando eu inalava, prendia o ar e soltava, eu estava no fundo fazendo um exercício yoga de meditação, porque uma das formas de você relaxar é você respirar, prender o ar e soltar. Nós fizemos isso aqui no início desse exercício. Só que eu fazia isso me intoxicando com quase 5.000 substâncias tóxicas ao mesmo tempo, fazendo mal aos meus animais à minha volta, fazendo mal às pessoas que conviviam ao meu redor. Eu me intoxicava e intoxicava o mundo ao meu redor. Eu fazia do mundo um lugar pior junto com isso. Mas ao mesmo tempo, eu inalava e respirava. Então eu descobri que eu poderia praticar yoga, meditação, respirar de outra maneira. Então eu passei a usar essa capacidade de respiração de outro jeito. E eu me pergunto, de que outras formas você poderia usar seus talentos, suas capacidades, seus recursos? Como seria usar esses talentos, essas capacidades, esses recursos de outra forma, de outra maneira, de outro jeito, que não tenha que ser para repetir o comportamento limitante? O que você pode dizer para você, pensar, imaginar, refletir nesse sentido? E que novos talentos e recursos talvez estejam aí dentro que você não tenha dado tanta vazão a eles, ou não tenha dado vazão para o objetivo de ficar melhor, de melhorar?
O que tem dentro de você aí? A gente tem tanta coisa. Eu trabalho com o ser humano há mais de 35 anos, né? E eu vejo as pessoas se reinventarem o tempo todo, em qualquer época, em qualquer idade, em qualquer situação econômica. Muitas pessoas hoje, agora nos anos 2000 e pouco aqui no Brasil, estão muito preocupados com o que está acontecendo economicamente no Brasil. Eu já trabalhava nos anos 90, quando nós tínhamos uma inflação de 90% ao mês. Não sei se muitos aqui viveram isso. Eu já trabalhava nessa época em que eu tinha que dar meu preço de consulta em dólar, porque se eu cobrasse em real, na semana seguinte estava completamente desatualizado. Teve um ano que eu cobrava em dólar, não porque é para ser chique, não, é porque eu tinha que indexar aquilo que eu ganhava de alguma maneira. Então, mesmo nessas épocas, eu ganhava dinheiro, as pessoas ganhavam dinheiro, as pessoas continuavam a trabalhar, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que se conformar com as coisas que estão acontecendo agora, mas quais as capacidades, os talentos que tem dentro de você e como seria vivenciá-los mais para que eles possam produzir naturalmente novos comportamentos. Que esses novos comportamentos naturalmente possam fazer você usar os recursos dos ambientes, sejam os conhecidos ou outros novos, de outra forma, de outra maneira. Como seria você, inconscientemente, buscar formas, meios, maneiras de fazer isso agora, na hora certa ou nas outras, hoje ou amanhã, não necessariamente nessa semana ou na próxima, mas em algum tempo nesse momento, pensando nisso. E eu pergunto para você, né? Lembra que no início eu perguntei o que essa parte estava tentando fazer por você através desse hábito limitante? Provavelmente você estava tentando fazer alguma coisa importante. Quando eu fumava, era importante relaxar, era importante ficar comigo mesmo, era importante refletir. Então, essa parte minha estava tentando fazer coisas importantes para mim através do cigarro, né? Que eu ancorei no cigarro. Na verdade, cigarro não relaxa ninguém, só mata, é uma bomba. Na verdade, eu queria relaxar, eu queria refletir, eu queria ficar comigo mesmo. Tudo isso é maravilhoso. Isso era importante para mim. Só que por algum motivo eu ancorei até então, porque eu não sabia que podia fazer diferente, ou não sabia como fazer diferente. Eu buscava essas coisas importantes através de uma coisa que não era legal. Quem come demais, muitas vezes, acha importante, por exemplo, sentir prazer, se sentir acolhido, e pensa, concluiu e vem repetindo num processo que tem que comer para continuar sentindo prazer, para preencher um vazio. Preencher um vazio e sentir prazer é importante, mas como seria lidar com isso de outra forma? Então, para que você possa mudar já, a minha pergunta é: o que é mais importante na sua vida de dentro de mim do que o que você vinha fazendo até agora? Eu comecei a parar para pensar que eu queria viver, trabalhar, viver bem. Eu queria que minha família não tivesse que enfrentar uma morte antecipada minha, porque do jeito que a coisa estava indo, com 3 maços de cigarro por dia, eu muito provavelmente não viveria muito tempo, né? E provavelmente eu morreria muito mais cedo do que eu poderia. Então, era muito importante para mim que minha família ficasse bem e eu não colaborasse, pelo menos, para que eles sofressem em relação a isso, meus amigos, meus familiares, né? Era muito importante ficar vivo para cuidar dos meus animais, era muito importante ficar vivo para trabalhar, para fazer as coisas que eu gosto. Então, o que é muito mais importante do que esse hábito que você tinha? O que é muito mais importante do que esse hábito? O que pode ser mais importante do que o hábito que vai te impulsionar a buscar outras coisas, a experimentar outras coisas? O que pode ser muito mais importante do que esse hábito que pode impulsionar outras coisas e que vai te ajudar a buscar outras coisas? Quais são as emoções? O que pode ser importante o suficiente para te motivar a mudar, mesmo que você não saiba como, mesmo que você, sentindo a importância disso, busque outros caminhos, outras formas, outras maneiras? O que é muito importante? Isso chama-se valores. Quais são os valores? Quais são as coisas muito importantes na sua vida
Muitas vezes você pode estar fazendo alguma coisa, por exemplo, como se envenenar continuamente, fumando ou se drogando, e você não está vendo o filme até o final, que é uma das coisas que o Richard Bandler fala, né? Que as pessoas não veem o filme até o final, o filme daquilo que elas estão fazendo. Elas não veem, por exemplo, que elas ficam bem 15 anos fumando, mas depois de 20, 30 anos, aumenta dramaticamente a chance delas terem consequências nefastas, rápidas, e tudo ao mesmo tempo, com a adição. Elas não veem que isso vai acontecer, que elas vão sofrer, que elas vão para o hospital, que a família vai sofrer, que a morte delas vai devastar a vida das pessoas que elas amam, por exemplo. As pessoas não veem que elas comendo demais, ficando muito acima do peso, isso vai gerar uma série de problemas na saúde e tal, e uma série de problemas de relacionamento, e outras coisas assim, né? Então o que pode ser muito importante, né? O que é muito importante na sua vida, pelo que vale a pena viver, vale a pena continuar vivo, vale a pena persistir, continuar, perseverar num processo de mudança. É o que é muito importante e pode ser muito importante para você. E como seria entrar em contato com essas coisas importantes e agradecer ao universo por essas coisas importantes? Como seria praticar, buscar capacidades para agir nos ambientes, para poder de fato viver essas coisas importantes e isso motivar você para mudar? E o que você acredita a respeito disso? Existem crenças limitantes. Algumas pessoas, por exemplo, que fumam, eu acreditava que parar de fumar era muito difícil. E na verdade foi muito mais fácil do que eu imaginei, assim como muitas pessoas acabam concluindo. Muitas pessoas que estão acima do peso acham que é muito difícil fazer uma dieta e emagrecer. Muitos vêm falar que, embora seja desafiador, é muito mais fácil do que se imagina. Mas o princípio da familiaridade, de você ficar repetindo, faz você acreditar que é muito difícil. Isso é uma crença limitante, né? Como seria entrar em contato com crenças poderosas que te impulsionam num processo de mudança? Como seria fazer isso? Quais crenças vão ajudar você a mudar? O que você pode praticar, viver, frequentar, que vai te ajudar a acreditar que você pode, é capaz, merece? Porque crenças e valores dão a motivação. Crenças são as coisas que nós acreditamos e valores são as coisas que são importantes. Por que é importante mudar? O que é importante na sua vida? O que você acredita sobre mudança? O que você acredita e no que, em quem, no que você acredita que pode motivar você, ajudar você no seu processo de mudança? E como seria praticar isso? Como seria isso ter um efeito positivo na sua vida caso você continue a respirar daqui por diante? Isso. Além de você. Isso. Conecte-se com tudo, todos e todas as coisas que te mantêm a cada dia. Muitas pessoas que estão em estados limitantes desenvolvem uma identidade limitante a respeito daquilo que elas experimentam, né? Eu sou adicto, eu sou gordo, eu sou deprimido, eu sou angustiado. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Eu entendo que até alguns programas como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, usem a história da pessoa que tem 20 anos que não fuma, tem 20 anos que não bebe, a pessoa continua dizendo eu sou alcoólatra. Eu entendo a intenção positiva deles. Isso significa que eles querem que a pessoa se conscientize que eles podem recondicionar o processo. Mas do ponto de vista da psicologia, da PNL, muitos autores acham isso, não só eu. É extremamente negativo você ficar dizendo eu sou um adicto, eu sou ansioso, eu sou deprimido, eu sou um procrastinador, eu sou um desleixado, eu sou tímido, né? Porque você está criando e reforçando um senso de identidade limitante. Então qual é o senso de identidade limitante que você pode ter desenvolvido a partir de agora?
para manter ainda esse processo, e porque você tinha esse senso de limitante, por exemplo, dizer, eu sou dependente do cigarro, eu sou assim mesmo, eu sou problemático, por isso eu preciso fumar, né? E com isso eu continuava a achar importante ter tudo o que eu queria através do cigarro, né? Isso era importante, eu acreditava ser limitado em relação a isso. Isso me fazia fazer toda uma auto-hipnose para continuar fumando e reforçando o hábito, dissociando, usando minhas capacidades para poder agir, me dissociando, praticando tudo aquilo e finalmente, na prática, nos ambientes, eu fazia tudo que eu fazia. Então, qual é o senso de identidade limitante que você estava desenvolvendo até hoje? Né? Quando você se via diante do problema ou desafio, qual era o senso de identidade limitante que você estava desenvolvendo? Eu sou tímido, eu sou medroso, eu sou impotente, eu sou guloso, eu sou... Né? O que você estava desenvolvendo? Eu sou frígida, eu sou... Né? O que você ficava dizendo para você, né? Que acabava gerando esse efeito dominó? Né? Não é que você seja nada disso. É que você não havia descoberto ainda os mecanismos e os processos internos que podem te ajudar você a fazer essa mudança. Né? Isso que eu descobri na minha experiência, que eu ajudo tantas pessoas a descobrirem de hoje em diante. Elas não são nada disso. Elas só não haviam descoberto até hoje outros caminhos, outras formas, não sabiam como colocar em prática. Porque você tem que querer, né? Sem querer não tem mudança. Né? Se você não quiser, você não vai mudar, apenas me ouvindo, de tanto repetir. Né? E deixe que se espalhe. Na verdade, você precisa encadear e colocar em prática outras coisas. Como seria perceber-se diferente? Né? Eu sou merecedor de um processo de mudança. Eu sou pleno de recursos, eu sou capaz, eu posso, eu mereço. Eu posso, sou capaz, eu mereço. Como seria perceber-se dono, dona de recursos internos diversos que podem transformar, não necessariamente hoje ou amanhã no máximo a sua vida, nem nesse nanosegundo que já passou. Como seria perceber-se capaz, né? Perceber-se alguém que pode, perceber-se com recursos, possibilidades de agir diferente. Como seria colocar em prática um novo senso de identidade, mais saudável, mais positivo? Como seria colocar tudo isso em prática? Como seria ser diferente? Muitas pessoas pensam que elas têm que ter para depois ser, mas na verdade a PNL mostra que a gente tem que ser, fazer o que precisa ser feito para ser, e necessariamente você vai ter como consequência. Então, como seria você simplesmente, a partir de agora, ser diferente, assumir uma identidade mais saudável? Ah, mas eu não sou saudável ainda fumo 4 maços de cigarro por dia. Mas o que mais você é, que é muito maior e muito mais importante do que isso? Perceber-se do jeito que você ainda é, fazendo o que você ainda faz, é uma oportunidade para quê? Pense, ouça, sinta, reflita. E como, no estado limitante, você comunicava para o mundo isso, né? Eu, por exemplo, na época que eu fumava 3 maços de cigarro por dia, há 10 anos atrás, eu comunicava para o mundo uma ambiguidade. Eu jurava que não. Eu jurava que eu enganava todo mundo. Eu jurava que isso não era importante. Eu jurava que tinha muito mais outras coisas importantes em mim do que o ato de fumar. No entanto, um monte de gente falava pelos cantos, depois eu vinha saber, poxa, que pena, o André é tão jovem, né? Se matando desse jeito, né? Poxa, é incongruente, é inconsistente isso. Ele vende bem-estar, qualidade de vida, e está se envenenando, se intoxicando. Né? E eu jurava que não, eu brigaria com você se você tentasse vender essa ideia para mim. Né? Não só ele está se matando, como ele está matando outros ao redor dele, porque o fumo passivo mata. Né? Então, com o ato limitante que você fazia, com aquilo que você estava fazendo até hoje, o que você estava vendendo para o mundo sem querer?
mesmo tentando até não vender isso, porque a PNL descobriu que a linguagem mais poderosa é a linguagem não verbal. Aquilo que você faz, mesmo que de boca calada, é muito mais impactante do que qualquer coisa que você diga para compensar ou a forma como você diz, né? A linguagem fisiológica inconsciente é muito mais forte, é muito mais poderosa. O que você está comunicando para o mundo, para as pessoas, para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, trabalha, com essa coisa limitante que você estava fazendo até hoje? Como seria buscar outras alternativas? Acolha isso, tá? Isso não é para você se sentir mal, é para você refletir. Se eu estou num lugar horrível, eu quero que o GPS me tire daquele lugar para um lugar seguro, eu preciso dizer onde eu estou para o GPS, senão ele não me tira daquele lugar. É isso que você está fazendo agora, você está dizendo para o seu GPS interno, é aqui que eu estou. Se eu não determinar exatamente onde eu estou, eu não tenho chance de sair desse lugar, eu vou continuar nele. Porque não adianta você dizer, eu quero ir para o lugar mais seguro da cidade, se eu não digo para o GPS o lugar perigoso que eu estou. Então eu preciso dizer para mim onde eu estou. Eu preciso dizer, eu preciso falar, eu preciso me expressar. Né? Onde você está? E na medida em que a mudança acontece neurologicamente na sua estrutura inconscientemente a partir de agora, caso você respire, o que você passa a comunicar para o mundo, no seu entorno, né? Na medida em que você compartilha uma experiência de superação, como eu estou fazendo aqui com vocês, né? Na medida em que você muda efetivamente, não necessariamente hoje ou amanhã, né? Que experiência de superação você compartilha, comunica, gera para o mundo diferente? Dia a dia, como o mundo vai perceber você diferente a partir de agora, nesse momento, nesse instante? Isso. E nesse momento eu vou convidar você a mergulhar nessa experiência, experimentar nesse momento, estar vivendo, ouvindo, sentindo todas essas reflexões. Imagine-se efetivamente entrando em contato com a possibilidade de mudar, com a mudança que você gera. 20% de 100% do universo de mudança. Você pratica isso, faz isso, experimenta isso a partir de agora. Na medida em que você põe em prática, imagine-se num futuro onde lá já a mudança acontece, onde lá já no futuro agora, você inconscientemente, tão naturalmente quanto você respira, que é uma coisa que você não precisa pensar, você faz naturalmente, como seria? Tão naturalmente quanto você respira, ou quem sabe, eu havia ancorado coisas que eu queria no cigarro. Como seria você ancorar na respiração um processo de mudança? Ou seja, se você respirar daqui por diante, você vai mudar, você vai acionar pelo menos esses 20% de um processo de mudança. Como seria imaginar que isso já aconteceu e já passou algum tempo agora e você fez mudanças e faz mudanças daqui por diante? Como seria você imaginar que algum tempo já passou e você já experimentou pelo menos 20% das mudanças mais de 1 milhão de vezes? Você sabe que tudo aquilo que você faz muito menos do que 1 milhão de vezes gera mudanças significativas na sua estrutura inconscientemente agora, caso você me ouça ou não. Como seria imaginar-se lá já no futuro, onde agora é presente a mudança e você sabe que mudou, tem certeza, tal qual existe a certeza de que o Sol lá fora mantém o nosso planeta vivo, tal qual você tem a certeza que respirar é importante? Como seria respirar e imaginar que a cada respiração você pode descansar, porque não precisa lembrar conscientemente, porque você talvez tenha ancorado já que a cada respiração isso é um lembrete para que você ponha em prática processos de mudanças. E essas coisas vão fazer você experimentar a mudança. Como seria já imaginar que mais de 1 milhão de vezes você pratica uma série de coisas dessas que você vem considerando ou sabe que são possíveis por conta disso que nós estamos experimentando agora aqui? Como seria bom fazer isso melhor agora?
Quantas vezes soube ou acompanhou Como seria pessoas gostar de saber que você pôde, você é capaz e é capaz de fazer muito mais. E você merece. Eu me lembro que logo assim que eu parei de fumar, na verdade eu parei de fumar porque eu parei de tentar parar de fumar. Eu decidi ser mais saudável. Quando eu decidi ser mais saudável, o cigarro perdeu lugar na minha vida. Eu comecei imediatamente a sentir sabor, cheiro, ter resistência física e uma série de outras coisas. Eu achei que estava ótimo, mas só melhorou. Como seria imaginar que você pode mais continuar a evoluir nesse caminho, nessa direção em relação a essa história? 1 milhão de vezes você já experimentou mudanças. Como o fato de que esse 1 milhão de vezes tendo experimentado mudanças faz com que você, a partir de agora, seja visto, ouvido, sentida pelo mundo ao seu redor. Na medida em que você faz mudanças e experimenta 1 milhão de vezes essa mudança agora, como é perceber o mundo interagindo com você diferente? Como é experimentar o mundo interagindo com você de outro jeito, de outra forma? Como é isso? E na medida em que o mundo aplaude você e algo bom acontece para todos, como isso amplifica o seu senso de identidade, de quem você é, quem melhor você se torna, na medida em que tudo isso acontece neurologicamente a cada respiração inconscientemente. Como seria já experimentar um senso de ser mais empoderado, mais capaz? Porque experimentando toda essa modificação, caso você respire, e o todo aplaudindo a mudança em você, como é experimentar ser melhor ainda? E o que você acredita melhor, sendo melhor. Sendo melhor, isso é uma oportunidade para você acreditar no que mais? Por exemplo, que você é capaz de mudar, que você pode. Na medida em que eu fui capaz de superar lá os 7, 10 dias iniciais da abstinência física, do cigarro, eu disse, uau, eu posso, é bom, né? Então, eu passei a acreditar que era possível, porque eu, evoluindo continuamente, ouvindo ou não, eu sabia que algo em curso acontecia na minha estrutura neurologicamente. Agora, eu quero que você pense, quem melhor você pode ser, o que mais você pode acreditar e quais as coisas importantes no momento em que você aceitar a mudança em você. O que passa a ser mais importante em você a partir de agora? O que é ainda mais importante, pelo que vale a pena insistir no processo, gradativamente, caso você respire? E quais outras capacidades, talentos eu aciono nesse processo? Porque se algo diferente me faz sentir diferente, o mundo me aplaude, eu sou melhor. Eu tenho um senso de ser mais poderoso, eu entro em contato com outras crenças, amplifico, fortaleço outras crenças, percebo o que é importante na mudança, naquilo que eu faço. Que outras capacidades e talentos entram em cena inconscientemente nesse instante, caso eu respire daqui por diante, ouço ou não aquilo que é falado, pode contribuir para que algo aconteça neurologicamente. E como consequência, evidentemente, me leve a agir naturalmente. Porque um dos princípios da programação neurolinguística, um dos pressupostos, é que quando nós temos um novo comportamento melhor e mais adequado para alguma coisa, aquele velho comportamento perde o significado. Então, quando eu descobri no meu exemplo que ficar comigo mesmo, refletir, relaxar, era muito melhor com yoga, meditação, hipnose, qualidade de vida, exercícios físicos, e uma alimentação mais saudável, naturalmente, eu nem já tinha, a amnésia já tinha varrido aquilo que me incomodava. O cigarro, no caso, e outras coisas que eu fiz, né? A cada dia esse algo que abuso de alimento, etc. Como é agir naturalmente diferente porque algo melhor já ocupa o lugar 1 milhão de vezes já tendo experimentado uma mudança, simulando já. Agora, o que naturalmente você faz, naturalmente, não tem esforço, não tem. É natural, é espontâneo. É você, inconscientemente, fazendo, experimentando,
talentos, capacidades e recursos. E como, inescapavelmente, nos ambientes onde eu fluo, eu experimento a mudança significativa a partir de agora. Nos vários ambientes onde você... Eu fico me perguntando, o que eu aprendo nesse processo? O que eu já aprendi e nem me dei conta? O que eu já cresci? O que eu acredito sobre o meu processo de mudança a partir de agora? Qual é a diferença entre agora, que eu considerei todos esses fatores, e antes, quando eu me considerava limitado, preso, vítima de um processo? Eu antes acreditava que eu era vítima do cigarro, que eu era um refém e não podia fazer nada. Hoje eu posso tantas coisas. Eu fico me perguntando no seu caso. Agora que você pensa de outra forma, como diz o Richard Bandler, você para de relembrar o processo antigo e faz algo efetivamente diferente. Pensa de outro jeito, junta outras coisas aí inconscientemente. Todas as noites, enquanto você dorme um sono profundo e sempre reparador, todas as noites você inconscientemente continua, a mente leva adiante processos, inicia, ativas tudo aquilo que pode gerar mudanças significativas em cada respiração. A certeza de que mereço melhor. Como seria na medida em que você vai lembrando de esquecer disso, embora vá praticar entre 21 e 30 vezes esse processo, no mínimo, para esse mesmo objetivo, lembrar de esquecer dos detalhes no nível consciente para que você, inconscientemente, tenha mais oportunidades a partir de agora de ser mais, gerar mais, fazer mais, experimentar mais de agora em diante. Como seria na medida em que você lembra de esquecer cada palavra que eu disse no nível consciente, isso ser uma âncora, um gatilho, uma oportunidade para que você experimente acionar processos caso você respire em termos de modificações e mudanças feitas inconscientemente. Como seria amplificar no corpo aquela sensação de ter experimentado mudar 1 milhão de vezes e amplificar para que ela fique muito maior do que onde você experimentava, por todo o seu corpo. E continue a amplificar na medida em que eu vou contando de 0 até 7, e a cada número que eu for contando você vai saindo desse estado. Quando eu contar 7, estalar os dedos, você vai abrir os olhos, sentindo-se muito bem. E eu não vou afirmar que a mudança significativa e as considerações feitas aqui vão levar você necessariamente hoje a um processo de mudança. Eu não vou afirmar que caso você respire, isso seja um lembrete para você lembrar de esquecer no nível consciente, para que você, conscientemente, ponha esse processo de mudança para funcionar a partir de agora. E eu não vou afirmar que essa experiência vai mudar dramaticamente a sua qualidade de vida a partir de agora, mas eu vou afirmar que você pode aprender sempre a se transformar em inúmeras oportunidades onde você se dá a chance, a oportunidade de gerar mudanças. A cada número você vai saindo comigo desse estado. Respire profundamente. 0, 1, respire profundamente saindo desse estado. 2, espalhando a sensação de já ter experimentado mudar 1 milhão de vezes para muito além do seu corpo. 1, 2, 3, respire profundamente. 4, saindo desse estado. Tente em vão resistir. A mudança em você acontece na sua neurologia caso você respire e continue vivo. Apenas isso. Só vai haver mudança se você respirar daqui por diante, se você continuar vivo. 5, estique os braços, pernas, espreguice você. Quanto prazer você pode suportar, gerar, caso você respire? E 7, abra os olhos e saia agora desse estado. Quanto prazer você pode suportar?